irmãos e irmãs, mais uma vez, com muita alegria, como sempre, né? Estamos aqui para trazer a nossa contribuição para esse momento doutrinário da nossa Associação Espírita Jesus de Nazaré. Nesse momento eu convido a todos para que nós possamos fazer uma reflexão sobre esse tema, proveito dos sofrimentos para outrem. Muitas vezes nós até olhamos um tema como esse e pensamos, será que tem algum proveito? O sofrimento que eu estou passando está servindo de espelho, está servindo muitas vezes de consolo, ou podemos dizer de lição para alguém? Vamos então acompanhar as palavras de Jesus e do Evangelho, porque de nós próprios somos muito pobres para desenvolver esse tema. Então, quem tem as palavras de vida eterna? Nosso mestre. Então vamos lá. Nosso mestre nos convida a uma atitude de submissão e obediência, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho do céu, na terra e debaixo da terra, conforme Paulo ensinou aos Filipenses, capítulo 2, versículo 10. Então, é esse o nosso mestre Jesus, aquele que veio das altiplanuras, de uma outra situação espiritual, crística, profunda, já em comunhão com Deus, mas veio habitar conosco aqui na terra. Nesse contexto, eu convido a todos para uma reflexão sobre a parábola do bom samaritano, em Lucas 10, 24 a 37. Isso porque, bem sabemos, o samaritano é um ótimo exemplo para todos nós de alguém que se expõe a riscos, de alguém que coloca a sua vida em risco para salvar um desconhecido. Poderia ser até uma cilada aquilo ali. Aquele indivíduo está forjando que estava abandonado à beira do caminho e, consequentemente, após o socorro recebido, ele poderia apontar uma arma para o samaritano, ele poderia, inclusive, colocar a vida do samaritano em risco, mas o samaritano não pensa nada disso. Ele quer ajudar, ele é movido pelo impulso da ajuda. Então vamos lá, vamos rever essa parábola importantíssima que Jesus nos trouxe. Certo dia, um doutor da lei perguntou a Jesus o que deveria fazer para receber a vida eterna. E Jesus disse-lhe, o que está escrito na lei? Ele respondeu, amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, toda a tua alma, todas as tuas forças, toda a tua mente, e ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus disse, muito bem, faz isso e viverás. Mas o doutor da lei perguntou, e quem é o meu próximo? Então, aí é que Jesus vem com a grande parábola, com a grande história que nós conhecemos com o nome de parábola do bom samaritano. Vamos conferir. Um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de ladrões que lhe roubaram tudo e o espancaram. Depois foram embora e o deixaram quase morto. Por acaso, um sacerdote descia por aquele caminho quando viu um homem. Seguiu em frente o seu caminho pelo outro lado e nada fez para socorrê-lo. O mesmo aconteceu com um levita. Passou pelo lugar, viu o homem caído, passou adiante pelo outro lado. Também não fez nada por aquela pessoa ali caída. Mas um samaritano que ia de viagem chegou perto dele, viu e teve compaixão. Aproximou-se dele, fez um curativo, derramando azeite e vinho nas feridas. Depois colocou o homem sobre um cavalo e o levou para uma pensão, onde cuidou dele. E no dia seguinte, pagou 2 moedas de prata, entregou ao dono da pensão e o recomendou. Toma conta dele. Quando eu voltar, vou pagar o que tiveres gasto a mais. E Jesus perguntou, na tua opinião, qual dos 3 foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos ladrões? E o doutor da lei, vamos dizer, né, na sua arrogância, sem querer dar o braço a torcer, como falaríamos na linguagem atual, no seu orgulho, responde então para Jesus, aquele que usou de misericórdia para com ele. E Jesus, na sua simplicidade, na sua postura de mestre, na sua postura de Espírito Cristo em comunhão com a lei de Deus e com os princípios divinos, responde, vai e faze a mesma coisa. Então, irmãos, amar o próximo como a si mesmo é fazer pelos outros o que quereríamos que os outros fizessem por nós. É a expressão mais completa da caridade, porque resume todos os deveres do homem para com o próximo. Nos ensina o capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo. E é exatamente esta caridade que deve nos mover, nós que somos espíritas, cristãos, e que estamos nesta compreensão de uma vida em rede,
Não é mais a vida individual, nós todos somos seres pertencentes a uma única rede. Então vamos lá agora ver o que nos ensina o Chico Xavier. Quem mais ama é quem mais se aproxima de sua natureza divina. O dia em que o homem começar a amar ao próximo como a si mesmo, a terra, como por encanto, se transformará. Falta-nos sentir que o outro, seja ele quem for, é de fato nosso irmão e nosso igual perante Deus. Falta-nos sentir. Tantos séculos, avanços da tecnologia, avanços da ciência, avanços no campo moral, no campo da ética, conseguimos construir obras incríveis da engenharia civil, da engenharia eletrônica, conseguimos organizar a sociedade razoavelmente, ainda temos muito que aprender, mas olha o que Chico nos diz, voltemos lá para o slide. Falta-nos sentir que o outro, seja ele quem for, é de fato nosso irmão e nosso igual perante Deus. Sentir não é no racional, é no sentimento. É esse chakra cardíaco aqui que precisa ressoar. Olhar para o outro nos olhos e dizer: meu irmão. Independente de quem ele é, o Chico Xavier nos chama a atenção. Independente de qualquer coisa, porque quem somos nós para julgarmos os nossos semelhantes? Sigamos então com as lições. Ainda que eu tenha o dom de profecia, saiba todos os mistérios e todo o conhecimento e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Nos ensina Paulo na 1 aos Coríntios 13:2. Esta é a grande lição. De que me vale ter todos os dons de profecia? De que me vale dar o meu corpo para ser queimado? Falar a língua dos anjos e dos homens? Se eu não tiver amor, se eu não tiver caridade, isso de nada me adiantaria. Que essas palavras de Paulo ressoem em nossas mentes e principalmente em nossos corações. Se eu não tiver caridade, isso de nada me adiantaria. E Paulo ainda conclui dizendo: se colocadas 3 virtudes, a fé, a esperança e a caridade, das 3, a maior é a caridade. E ainda nos deparamos com irmãos de correntes diversificadas do cristianismo defendendo a fé. Colocam a fé como o máximo. A fé é tudo, a fé salva. A fé faz com que o indivíduo se liberte deste plano e vá para as altiplanuras. E o apóstolo Paulo nos ensina, entre as 3, a fé, a esperança e a caridade, a maior é a caridade. Repetindo o que Jesus já havia ensinado antes para o doutor da lei: vai e faze o mesmo. E assim, meus irmãos, é que eu convido a todos e a todas para que nós possamos aqui degustar um pouco das lições sobre o proveito dos sofrimentos para outrem. Fazemos essa pequena homenagem aqui ao nosso mestre Allan Kardec, o seu dolmen, lá no cemitério Père Lachaise, Paris. Ele que recebeu essa homenagem daqui da terra, um monumento de pedra, mas que permanece vivo em nossos corações, em nosso amor, em nossos afetos. Então, do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, proveito dos sofrimentos para outrem. Vamos tentar aqui entender a resposta de São Luís, uma resposta que foi psicografada em Paris, 1860. O item de número 31 é uma questão de Kardec que diz o seguinte: os que aceitam resignados os sofrimentos por submissão à vontade de Deus e tendo em vista a felicidade futura, não trabalham somente em seu próprio benefício? Poderão tornar seus sofrimentos proveitosos para outrem? Uma pergunta muito bem articulada. Vejamos o que São Luís responde. Podem esses sofrimentos ser de proveito para outrem, material e moralmente? Materialmente, se, pelo trabalho, pelas privações e pelos sacrifícios que tais criaturas se imponham, contribui para o bem-estar material de seus semelhantes. Moralmente, pelo exemplo que elas oferecem de sua submissão à vontade de Deus. Esse exemplo do poder da fé espírita pode induzir os desgraçados à resignação e salvá-los do desespero de suas consequências funestas para o futuro.
Então é São Luís aqui nos sinalizando de que o seu sofrimento, meu irmão, minha irmã, não passa em vão. Nem para você que está aí no processo de resgate, nos processos kármicos que nós bem conhecemos, que a doutrina espírita nos traz, mas também, vejam só, pode servir de lição para outros. É mais uma vez aquele ensinamento de Francisco de Assis do pregue o Evangelho. Se for necessário, utilize palavras. Então, como darmos visibilidade aos nossos atos, não no sentido de querermos fazer prosélito, nem no sentido de querer tocarmos a trombeta, como diz Jesus, para dizer, olha eu aqui, fazendo caridade, olhem para mim, holofotes. Como fazer que brilhe a nossa luz diante dos homens para que vejam as nossas boas obras e glorifiquem o nosso Pai que está nos céus. Vejamos essa figura. Aqui nós temos uma pessoa ali passando fome, necessidade, o rapaz vem e oferece uma cesta de frutas. O outro, à distância, se resume apenas a dizer, se ele quer comer, que vá trabalhar. No entanto, Jesus, em Lucas 9:10, chamava os seus apóstolos e dizia, dai-lhes vós de comer. Jesus conclamava os seus apóstolos naquele momento do findar do Sermão da Montanha para que as pessoas pudessem se alimentar pelas mãos dos apóstolos. E aí é quando os apóstolos dizem, mas Senhor, como poderemos alimentar essa multidão? E Jesus questiona a respeito dos proventos e eles dizem, tem um rapaz aqui que tem 5 pães, 2 peixinhos. Jesus diz, traga aqui. E ali, a partir daquele movimento de fé, daquele movimento ardoroso, daquele movimento convicto, Jesus multiplica o pão, multiplica os peixes, alimenta a multidão e ainda sobejam 12 cestos. Os restos que são deixados, 12 cestos. É aquela velha história, né, meu irmão, minha irmã, que você passa, que eu passo. A gente pega no final do mês aquela relação de contas para pagar os boletos e diz, meu Deus, como é que vai ser isso? E miraculosamente, Jesus Cristo faz mais uma vez o fenômeno da multiplicação dos pães e dos peixes em nossas vidas. Eu particularmente vivo isso, essa multiplicação de bênçãos e de graças, porque isso não é pensarmos, Jesus está sendo utilitário, só serve para o momento que você está ali precisando de um dinheiro para pagar uma conta. Não, não é isso. É a nossa sobrevivência, sem luxos, sem buscarmos nenhum tipo de superficialismo, mas são contas necessárias, de onde tirarmos. Então, existe essa multiplicação. Muitas vezes tem contas assim que dizem, vamos deixar um pouquinho mais à frente, isso aqui a gente vai parcelar, mas a fé, a convicção, a certeza do amparo, o amparo espiritual, vamos vencer, isso tudo passa. Isso está convicto, isso eu tenho certeza absoluta. Está passando dificuldade e tal, mas isso passa. Isso é que é interessante. Aqui nós temos uma imagem, né, que mostra, digamos assim, né, um relance apenas para ilustrar o chamado, né, Fórum das Potências Mundiais, as nações mais ricas do mundo que se reúnem para discutir as suas questões econômicas. Eles dizem que é a questão econômica mundial, mas nós sabemos muito bem que eles estão discutindo as questões econômicas próprias, como se tornarem mais ricos, como usurparem mais o mundo. Vamos ver aqui esses dados, eles não são assim extremamente recentes, mas nos dão assim uma ideia do que acontece aqui na Terra. 62 indivíduos têm a mesma riqueza que 3,6 bilhões de indivíduos mais pobres do mundo. 62 pessoas têm a mesma riqueza que quase 3 bilhões e meio de habitantes. Vejam só esse outro dado. 542 bilhões de dólares, o valor do aumento da riqueza dos 62 indivíduos mais ricos desde 2010. E segundo alguns dados mais recentes, né, só aqui no Brasil foram produzidos mais de uma dezena de novos bilionários nos últimos 2 anos, em plena pandemia, desemprego, fome, pessoas perdendo tudo.
pessoas que tinham emprego hoje estão no mercado informal, fazendo artesanato, que óbvio é um trabalho digno, maravilhoso, mas o que nós falamos é a pessoa que tinha um certo status e agora retorna para uma outra situação. E nós temos pessoas que ficaram muito mais ricas. 1 trilhão de dólares é a queda da riqueza dos 3,6 bilhões de pessoas mais pobres durante 2010. Essas pessoas ficaram mais pobres ainda. E nessa pandemia, nesse momento, mais pobreza foi gerada. Mundialmente, não foi só aqui no Brasil, não foi só em Feira de Santana, não foi somente na sua família nem no seu bairro. Esse foi um fenômeno mundial. O Centro Espírita Jesus de Nazaré tem a campanha permanente da doação de alimentos. Nesses 2 anos, como nós sempre falamos, o local de culto, ele permaneceu com as atividades paradas, mas a tarefa assistencial, a tarefa de acolhimento, a tarefa doutrinária, como agora, essa permaneceu. E na tarefa assistencial, na distribuição dos farnéis, o Jesus de Nazaré foi exemplar. Continuou e ainda até ampliou, porque a demanda aumentava. Então, no momento em que Beto Lago e sua equipe aqui trabalhando, trazendo os donativos que foram doados, a distribuição, outra fila se formava, daqueles que diziam, vamos ficar aqui porque no final, se sobrar alguma coisa, vamos levar. E essa fila só tem aumentado. Então, meus irmãos, minhas irmãs, é uma situação que nós estamos vivendo muito difícil, muito complicada, mas ao mesmo tempo um momento para termos piedade dos nossos irmãos, partilharmos melhor os nossos bens e avaliarmos se realmente certas coisas que nós temos, não temos em excesso. Ainda ontem no nosso grupo, no nosso núcleo Pietro Baldi, nós fazíamos essa reflexão da abundância na qual nós vivemos, da oferta de tantos bens que nós vivemos e que muitas vezes ainda reclamamos, né? Ainda somos aqueles filhos rebeldes, ingratos, aquelas filhas caprichosas, mimadas, que ainda queremos muito mais. Quando muitos irmãos e companheiros não têm o necessário para sobreviver. Então, pensem bem sobre isso, que nessa última década, essas pessoas, esses 3,6 na realidade, bilhões de pessoas, ficaram muito mais pobres. Muito mais pobres, o que significa dizer que não tem água boa para beber, não tem uma assistência médica de qualidade, não comem bem, não tem diversidade de alimentos, moram em situação precária, não tem emprego e renda de qualidade, e aí os outros itens vão precarizando, porque os relacionamentos domésticos começam a ficar mais conflituosos, a situação de angústia, de desespero, de expectativa, de esperança de vida vai declinando cada vez mais. Então, o que é que fazemos por esses nossos irmãos? Qual é a nossa oferta amorosa e também a nossa oferta material, como foi dito por São Luís? Então, que a nossa vida seja exemplo, né, material e moral para as pessoas. Então, elevar o olhar amigo, a palavra fraterna, mas também o pão, a ajuda que pudermos dar a essas pessoas, a esses nossos irmãos, que muitas vezes estão até perto de nós, hein, na nossa família. Prosseguindo aqui, 1% desde 2000, que a maioria da população mais pobre do mundo vem recebendo 1% do aumento da riqueza global. Então, aquilo que é produzido no coletivo só é distribuído 1%. Uma melhoria numa praça pública, um programa Minha Casa Minha Vida, a melhoria da instalação elétrica, eletrificação rural, são coisas que são distribuídas coletivamente, mas que ainda é muito pouco, porque é só 1%. E para onde está indo os outros 99%? Nós acabamos de ver. Para 62 indivíduos que são mais ricos e que têm a riqueza de 3,6 bilhões. Continuando, o montante do aumento da riqueza global desde 2000, recebido pelo 1%, olha só, o montante do aumento da riqueza foi de 50%. Então, quem era rico ficou 50% mais rico. 3 dólares é o aumento do rendimento médio anual dos 10% mais pobres do mundo. E aí nós vemos essa situação aqui espelhada nesse mapa, né? Eu trouxe aqui para vocês, para que a gente possa ter uma visão, né? Esse mapa foi produzido pela Associação Médicos Sem Fronteira e mostram aqui o mapa da pobreza,
o alcance das questões ligadas a discussões sobre desigualdade, sobre as angústias que boa parte da população mundial, como vocês estão vendo aí, vive em regiões extremamente populosas. E com isso, meus irmãos e minhas irmãs, o desespero que toma conta das pessoas. Nós estamos aí acompanhando nas redes sociais, eu faço parte de diversos grupos religiosos, espíritas e de outras religiões, que são grupos até de ajuda, grupos de apoio recíproco, e muita gente, sobrinhos, suicidas, estudantes inclusive de cursos, medicina, engenharia, não desqualificando os demais cursos, mas é para mostrar assim que são cursos competitivos, que eles lutaram para estar lá, suicidas, crianças com tentativas de suicídio. Então, que situação é essa? Então, só trazendo aqui para os irmãos, para que nós possamos divulgar o trabalho do CVV, do Centro de Valorização da Vida. Ligue 188, né? Então, o que é que nós podemos fazer? Não é? Identificar a situação ali de risco, estar atento a esses sinais, avaliar a situação da pessoa, tentar amenizar e conscientizar a pessoa a respeito de que a situação que nós estamos passando é difícil. Muitas vezes a situação daquela pessoa pode ser algo pontual, isso é verdade. Muitas vezes ela está passando por um problema que é muito assim pessoal. Mas geralmente o que eu tenho visto são problemas mais de ordem coletiva. É a questão mesmo assim do desemprego, da falta de expectativa. E a pergunta, né, o que é que nós podemos fazer? Meu Deus, a gente às vezes se sente tão impotente. Eu me sinto, né, nessa impotência. O que é que eu posso fazer? O que é que eu posso ajudar? Sempre eu procuro ajudar aqui a nossa casa, o Jesus de Nazaré, outras instituições. Eu vejo campanhas na internet, crianças doentes, a família, os familiares pedindo dinheiro para custear os tratamentos, estudantes que querem fazer viagens de estudos e que precisam. Então, é onde eu posso colaborar. Então, são campanhas assim que a gente também pode ser útil, pode ajudar o semelhante. Vejamos então aqui esse ensinamento do Cristo, né? Vamos ouvir Jesus, que hoje se coloca faminto no meio das multidões, e quando ele disse: tive fome e me destes de comer. E Jesus continua nos dizendo: dai-lhes vós mesmos de comer. E a nossa pergunta, né? Como poderei fazer isso, Senhor? Porque Jesus, ele se coloca como um faminto. Jesus se coloca como um desses desvalidos, como um desses que perdeu o emprego, como esses que perderam seus filhos, como esses que perderam a casa, o emprego, uma situação que às vezes tinha um comércio, uma renda. E Jesus, ele vai louvar aqueles que no momento de dor e de sofrimento foram lá e acolheram os irmãos. Então, quando foi, Senhor, que te vimos preso e fomos te visitar? Quando foi que te vimos doente e fomos visitá-los? Quando foi que te vimos faminto e te demos de comer? Então, é aí que Jesus está no meio de nós, representado nessa multidão. Na hora que eu passo na porta de uma caixa econômica, que eu vejo aquela fila imensa do lado de fora, esperando ali o auxílio emergencial, Jesus está ali. Ele é um daqueles. Quando nós passamos e vemos assim nas praças públicas aquelas pessoas, senhores inclusive, sentados ali, desempregados, naquela angústia, Jesus está ali entre eles, pessoas pedindo alimentos. Como eu falei para vocês, os assistidos aqui da nossa casa, a Associação Espírita de Nazaré, Jesus está ali entre eles. É Jesus faminto. E quando foi, Senhor, que te vimos com fome e te demos o que comer? E ele vai nos responder: quando deste de comer a um desses pequeninos, quando vestistes a um desses pequeninos, foi a mim que me deste de comer, foi a mim que me vestistes. Então, irmãos, isso nos coloca em um grau de responsabilidade imenso perante o que nós estamos fazendo ou não estamos fazendo nesse momento. Vejamos então a interpretação que nós podemos dar a esse dai-lhes vós de comer. Jesus não pergunta o que os apóstolos tinham para dar, nem ordenou que eles comprassem a comida, ou fizessem algo do tipo um sacrifício, né, uma coisa muito extraordinária. Tudo o que Jesus queria era uma postura baseada
em fé, amor, para com a necessidade do próximo. Ou seja, Jesus pede uma postura de empatia, de compaixão. Jesus pede uma postura, podemos até dizer, não é? Aquele olhar compassivo. Se coloque no lugar do outro. Se você estivesse ali sentado naquele banco de praça, sem um almoço, sem uma perspectiva de trabalho, o que é que você gostaria? O que é que você queria? Que movimento você queria que fosse feito em sua direção? Lógico, como estamos dizendo aqui, é muito mais fácil lançarmos a responsabilidade social nos ombros dos outros. Ah, cadê a obra social? Cadê os católicos? Cadê os espíritas que não vêm? Ou então, como nós geralmente fazemos, não é? No governo. Ah, cadê o governo? Cadê o governo que não está aqui para fazer isso? Mas nós bem sabemos que isso é um trabalho nosso, enquanto individualidades, enquanto corpo de Cristo. Nós já tivemos a oportunidade de falar isso aqui para os irmãos e para as irmãs. Cada um de nós somos uma célula do corpo de Cristo. Cada um de nós representamos, podemos dizer até assim, um membro do corpo de Cristo. E esse membro ele tem que se movimentar no sentido de uma responsabilidade social, no sentido de uma amorosidade. Então, governos, empresas, ONGs, né, como muito era chamado, eles fazem lá a sua parte, né, tem os seus engajamentos sociais, tem os seus planejamentos, os planos plurianuais, os seus planejamentos estratégicos. Mas nós, enquanto trabalhadores da seara, principalmente nós, os espíritas, que temos a certeza da imortalidade da alma, da reencarnação, temos absoluta certeza da grande fraternidade que nos une, como disse Chico Xavier, a única coisa que nos falta é sentir que o outro é teu irmão. Então o que nos falta é caridade, o que nos falta é amor. Então esse amor que precisa existir neste corpo de Cristo, que é performado de uma ética cristã, onde Jesus é o centro, aquela ética, como se diz, né, no cristianismo, cristocêntrica, onde o Cristo é o centro de tudo, do nosso trabalho, da nossa vida, é Ele que nos move. Nós temos que ter foco no ser humano, nós temos que ter foco nos nossos irmãos e atuarmos gratuitamente, desinteressadamente. Então, quando nós olhamos uma figura como essa, e percebemos que essa é uma figura muito inspirada em Paulo, é ele que vai trazer nas suas epístolas essa concepção de Jesus como a cabeça de tudo. E nós somos o corpo de Cristo, cada uma dessas bolinhas aí, bilhões de bolinhas. Eu, você, João, Pedro, Francisco, Maria, Chico, todo mundo, nós somos esse corpo de Cristo. E o que é mais interessante, de qualquer religião, de qualquer grupo étnico, de qualquer orientação sexual, partido, sistema filosófico, não importa. Todos nós fazemos parte desse corpo. Alguns grupos cristãos mais ortodoxos, eles tendem a achar que o corpo de Cristo é somente quem já está alinhado, somente aqueles que estão vinculados a uma, digamos, a uma determinada denominação religiosa cristã. Mas o pensamento do professor Pietro Baldi nos coloca em um outro lugar, porque ele vai dizer que todos nós estamos nessa rede, nessa grande conexão. Todos nós fazemos partes, involuídos e evoluídos. A única diferença que o professor Pietro Baldi vai fazer entre involuídos e evoluídos nessa formação desse corpo de Cristo é que, segundo ele, o evoluído ele tem consciência do que ele deve fazer. O amor, a justiça, a caridade, o perdão, amar ao próximo, amar os inimigos. E o involuído, ele não tem consciência. Mas todos os dois são células formadoras desse corpo de Cristo. Involuído e evoluído estão juntos, não há como separá-los. Nós estamos no antissistema, estamos submetidos ao processo da evolução e da dor. O que nos distingue? Nível de consciência, percepção da lei de Deus. Olhem para essa figura aqui. Essa figura também é a mesma, só que em uma outra linguagem. Somos membros uns dos outros.
Somos corpo de Cristo, sim, nós somos diferentes entre nós somos diversos mesmos. Nós somos, digamos, singularidades, cada um é de um jeito, mas nós somos dependentes e complementares e somos ligados uns aos outros, nós somos uma rede. O que acontece comigo reflete no coletivo, o que acontece no coletivo reflete em mim. Se alguém passa fome, reflete no coletivo. Se eu passo fome, reflete no coletivo. Eu não posso ter abundância em mim e dizer que o mundo está bem quando o mundo passa fome. Está um claro desequilíbrio. Então, qual é a proposta? Que isso seja repartido de forma igualitária, equitativa, amorosa. Então, olhem só para esta proposição. Caridade como agente de mudança. Agora, cuidado, porque se ela for assistencialista, ela pode gerar dependência. Se ela for autoritária, ela cria uma baixa autoestima. Se ela for clientelista, ela pode criar uma cultura de adesão. Se ela for democrática, ela gera cidadania. Se ela for amorosa, ela cria fraternidade. Aí eu pergunto para vocês, sim, caridade é agente de mudança. Onde está a caridade espírita? Onde está a caridade cristã? Eu vou tomar como exemplo aqui a nossa família Jesus de Nazaré, da qual você faz parte. Nós estamos nesses dois últimos blocos. Caridade democrática, vamos usar essa expressão, e caridade amorosa. Nossa Associação Espírita Jesus de Nazaré, através do nosso presidente Beto Lago, tem proposta: gerar cidadania, emprego e renda. Alfabetizar os nossos irmãos assistidos. Além disso, em termos de uma caridade moral, em termos de uma caridade mais ampla, que atinja a todos, até aqueles que são mais aquinhoados e que não necessitam obrigatoriamente da cesta básica, nós temos aqui atividades nesse sentido para que o indivíduo se sinta pertencente. Então é o grande pertencimento à família Jesus de Nazaré. Então é convocar todos para a tarefa, para o trabalho, para as reuniões, para a nossa amorosidade, para os nossos afetos, porque todos fazem parte. E por isso, a caridade, ela migra para uma questão amorosa, ela vai criar fraternidade, confiança, segurança, ela vai criar plenitude, certeza: eu sou visto, eu sou querido, eu sou querida, eu sou amada, eu sou amado. E aí, meus irmãos e irmãs, vejam esta afirmação de Bert Hellinger, criador das constelações familiares. Quem carrega a cruz dos outros não tem força para fazer o bem. Mas quando alguém carrega a sua própria cruz, sua culpa e seu destino, isto fortalece. Ele os carrega de cabeça erguida e tem a força para fazer com isso algo de grande. Ou seja, Bert Hellinger, ele dispensa essa caridade, vamos voltar aqui no slide anterior, ó, essa caridade assistencialista que cria dependência, essa caridade autoritária que fica impondo, rebaixando as pessoas, essa caridade clientelista. E Bert Hellinger faz uma reflexão aqui maravilhosa. Ele coloca a caridade na cidadania e na fraternidade, porque o que ele vai dizer? Né? O que ele vai trazer para nós nesse sentido? Ele vai trazer uma caridade que, sobretudo e acima de tudo, é uma caridade em que o indivíduo carrega a sua cruz, segue de cabeça erguida, ajuda aos outros e tem boa disponibilidade para a tarefa. Tem boa disponibilidade, sorriso no rosto para dar mão aos seus irmãos. E nesse sentido ele é um grande exemplo, porque a sua vida moral, material, é um grande exemplo para todos. E aqui, irmãos e irmãs, nós queremos convidar todos para olhar essa última imagem, que é a imagem da campanha do quilo. Hoje uma atividade praticamente, podemos dizer, em extinção. Até antes da pandemia, nossa casa ainda mantinha a campanha do quilo, que é a coleta de alimentos nas residências aqui de Feira de Santana, nos bairros residenciais de Feira de Santana. Com a verticalização da cidade, com a expansão do centro comercial e também com a criação dos grandes condomínios, a área urbana ela ficou assim muito sem residências, mas mesmo assim tinha um grupo devotado que saía aos domingos para coletar alimentos para a campanha do quilo, para depois ser distribuída a nossos irmãos assistidos aqui da casa. Hoje em dia, no momento pandêmico, não temos mais como fazer essa atividade, mas continuamos coletando alimentos.
Hoje mesmo, nosso irmão Beto Lago já se antecipou e nos lembrando, o fim do mês está chegando, vamos com a nossa colaboração? Então, super importante que tenhamos esse cuidado de partilharmos os nossos alimentos, de termos o cuidado de sempre colocarmos ali na nossa despesa mensal, semanal, mais 1 quilo de feijão, mais 1 quilo de farinha, reservarmos ali aqueles R$5, aqueles R$10, está aqui ó, o dinheiro para comprar aí 1 quilo de feijão, e é o que nós podemos fazer, faça, não deixe de fazer, não pode deixar de fazer. Então esse exercício da doação, da colaboração indispensável, da colaboração coerente, da colaboração sempre presente, essa não pode faltar. Não nos esqueçamos que já estamos nos aproximando do final do ano, e é preciso que a gente se disponha também para esse algo mais. Possivelmente as nossas mesas poderão estar até um pouco mais simples, porque foram 2 anos muito difíceis, né, esses 2 últimos anos. Mas com certeza, nas nossas mesas não vai faltar um bolo, não vai faltar um suco de uva, a família vai estar presente para o almoço, mas isso será em toda a Feira de Santana? Será que todos os nossos irmãos e irmãs, será que todas as casas, todas as famílias terão um Natal simples, mas um Natal, uma mesa diferenciada? Então vamos fazer o nosso possível para ajudar esses irmãos e essas irmãs. Traga a sua colaboração aqui para o Jesus de Nazaré, procure a instituição, dê a sua colaboração, dê o seu possível, dê o seu máximo. Toda a colaboração que chega aqui só tem um destino, vai para a mão do pobre. E ele é nosso irmão. Jesus nos abençoe, nos ilumine e nos proteja, que continuemos refletindo bastante nas palavras do Evangelho segundo o Espiritismo e agradeçamos a São Luís, que por misericórdia nos trouxe tão linda e tão profunda lição. Muita paz a todos e a todas.